Senhor, a todos meus amados abençoados irmãos, irmãs, livres pensadores, amantes das santas e sagradas escrituras. Dando sequência na leitura, hoje nós iremos ler 1 João, capítulo 2, 3 e 4. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Observação dos mandamentos, amor fraternal e a separação do mundo. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz está nele, também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo o mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é desde o princípio que ouviste. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro, nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz estar na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece o seu irmão está em trevas e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo, porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens ou mancebos, escrevo-vos, porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conheceste o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, mancebos, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Os anticristos. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes, vem o anticristo. Também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não era de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? E o anticristo? Esse mesmo que nega que o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. Esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Essas coisas os escrevi acerca dos que vos enganam, e a unção que vós recebestes dele fique em vós, e não tendes a necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira, não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecerei nele, para que quando ele se manifestar, temos a confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Capítulo 3. Os filhos de Deus. Vede com quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não vos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas devemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado
também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Esse não pecar aqui é deliberadamente, premeditadamente, porque é inevitável que nós iremos pecar direto, indiretamente, voluntariamente, involuntariamente, pensamentos, olhares, gestos, negligência, omissão. Isso é fatal, porque nós somos pecadores. O que ele está dizendo aqui que não peca é deliberadamente, premeditadamente, tá bom? Para que ficar claro. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça, não ama o seu irmão, não é de Deus, porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, como Caim, não como Caim, que era do maligno, e matou seu irmão. E por que causa o matou? Por causa das suas obras que eram más, e as do seu irmão eram justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão, permanece na morte. Qualquer que aborrece o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanecente nele a vida eterna. Conhecemos o amor, nisso que ele nos deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Quem, pois, tiver bens no mundo, e vendo o seu irmão necessitando lhe cerrar as suas entranhas, como entrará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, de língua, mas de obra e em verdade. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que a nossa fé não pode ser somente uma fé falácia. Percebe que ele vai dizer aqui, ó, quem tiver bens, ou seja, condições no mundo, e vendo o seu irmão necessitando, e lhe fechar a sua mão, as suas entranhas, o amor de Deus não está nele. No capítulo 3 e no versículo 17. Tiago já havia falado sobre isso. Vamos voltar que a gente está pertinho aqui. Vale a pena a gente fazer esse link aqui, porque é bem bacana. No capítulo 2, se alguns de vós, Tiago 2,16, se algum de vós, 15, vamos ler o 15, se o irmão ou irmã estiverem nus, ou tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguns de vós dizer, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não derdes as coisas necessárias para o corpo, o que proveito verá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morte em si mesmo. Tiago já havia falado sobre isso. Agora João fala também no 3,17. Quem, pois, tiver bens no mundo e vendo o seu irmão necessitando lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? É isso que ele está falando, que nós devemos olhar primeiro para os domésticos da fé, para os nossos irmãos, socorrer, ajudar, auxiliar, não tipo fazer vista grossa ou fingir que não está sabendo ou se esquivar. Mesmo, quem sabe, você não possa sanar, quem sabe você não possa resolver, solucionar toda aquela questão, mas você pode minimizar, mas você pode amenizar, ou você pode ser um criador de pontes. Olha, faz um link com outra pessoa, faz um legal, olha, eu sei quem pode te ajudar, eu sei quem pode te abençoar, eu sei quem pode estender a mão, eu sei quem pode te abrir a porta e ser o mediador, entende? É isso que ele está dizendo aqui, é isso que ele está falando. E aí ele segue dizendo, no versículo 18, meus filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas por obras e em verdade. Nisso conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguramos os nossos corações, sabendo que se o nosso coração não nos condena, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que os nossos corações, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que pedirmos dele, a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Tá vendo como há uma prerrogativa aqui? Então, tem um porquê nessa situação. Você consegue entender? Então, tipo assim, não, eu vou andar de qualquer jeito, vou fazer as coisas de qualquer jeito, tudo vai dar certo. Não. Qualquer coisa que lhe pedirmos dele, receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. João, o próprio Jesus falou sobre isso no capítulo 15, e no versículo de número 7,
Jesus diz assim, ó, João 15:7, ó, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Aí ele diz o versículo 8, ó, nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos ameis, e vós permaneceis no meu amor. E no 13 ele fala assim, ó, nisso conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Que coisa linda, né? Fui no próprio João, né, com as palavras de Jesus, e João é chamado de discípulo do amor. É o que mais fala sobre o amor de Deus, sobre o amor para com o próximo, sobre o amor para com a palavra, sobre o amor para com a nossa vocação, sobre o amor genuíno. É muito forte isso. E ele finaliza esse capítulo 3 assim, ó. E o seu mandamento é este, que creamos no nome do Filho de Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos está nele, e ele nele. E nisso conhecemos que ele está em nós pelo Espírito que nos tem dado, que é o Espírito Santo. Capítulo 4. Agora vem uma advertência nesse primeiro tópico aqui, nesses primeiros 6 versículos, sobre os falsos profetas. Preste atenção aqui sobre profecia, que às vezes a pessoa fica com aquele medo. Será que eu não estou pecando contra o Espírito Santo? De repente o irmão, uma irmã, um servo, uma serva de Deus liberou uma profecia sobre a minha vida e aquilo parou uma dúvida no meu coração. Não é errado você fazer prova de Deus. Não, não. Vamos aprender? Capítulo 4. Amados, não creiais a todo espírito, com letra minúscula. Mas provai se os espíritos são de Deus. Provai, fazer prova. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Principalmente agora, nesse avanço no século XXI tecnológico e científico, ficou muito fácil pegar dados das pessoas. E a maioria das profecias que nós vemos aí é citando o nome da pessoa, o CPF, o RG. E perceba que a maioria das profecias, eu não estou generalizando. Eu estou indo dentro do contexto aqui do que eu estou ensinando. A maioria das profecias é só vitória, é só bênção, é viagem, é conquista e prepara para isso, para aquilo outro. Você não vê uma profecia como Isaías falou para o rei Ezequias: coloca a tua casa em ordem, porque certamente morrerás. É raridade você ver uma profecia nesse sentido. A maioria das profecias são profecias de bênção. Então o que ele está dizendo? Porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Versículo 2: nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus, mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que ele já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e já tendes os vencidos, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisso conheceremos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Então aí ficou uma pergunta: mas como é que eu vou fazer essa prova? Como é que eu vou fazer isso? É simples, irmão. Eu tenho uma maneira muito simples. Eu não saio selando com amém. Se de repente, e não estou falando isso só porque de repente, só porque é bem, principalmente com as bênçãos. Principalmente, eu já não vou selando com amém. Terminou de entregar? Concluiu, irmão? Maravilha. Deus te abençoe. Pronto, eu não selei com amém. Porque o amém, né, eu estou selando. Assim seja. Não. Então eu vou fazer prova de Deus. Vou usar um exemplo que aconteceu comigo certa feita. Um pastor veio, inclusive até meu amigo. Esse pastor está com o ministério na cidade, na capital, né, federal, em Brasília. E ele veio e entregou algo para mim, muito ponderado, muito sensato. Esperou acabar o culto, a ministração. Ele veio até mim, não veio pulando, não veio rodando, não nada contra. Ele veio, falou: pastor Romulo, tem algo de Deus para a sua parte, para a sua vida. Eu falei assim: pois não, meu irmão, entrega. E ele foi e entregou. Falou. Falei: você concluiu, irmão? Ele falou assim: concluí. Eu falei assim: Deus te abençoe. Porque naquele momento, a princípio, o lado humano, né, e eu também assim, o lado espiritual, eu fiquei meio, eu não vou falar duvidoso, eu fiquei apreensivo, a palavra correta é essa. E aí eu fui buscar em Deus. Não passou muito tempo, passou uns 3 meses, do jeito que ele entregou a profecia, se cumpriu. Aí eu fui até ele e falei: pastor, do jeito que o senhor entregou a profecia, se cumpriu. A profecia, ele dizia assim, uma porta iria se fechar na minha vida e eu não iria entender nada. E uma outra porta bem larga, bem grande, iria abrir. Só que essa porta, ela estava com bastante problemas, mas que era para eu entrar por essa porta, porque através eu seria um instrumento para poder reparar aquela porta. E foi justamente isso que aconteceu. Eu troquei de ministério. Eu saí da igreja
Pentecostal Deus e Amor, né, já no finzinho lá na cidade de São José do Rio Preto, e eu fui para a igreja Assembleia de Deus. A igreja Pentecostal Deus e Amor, nós éramos em 9, e a Assembleia de Deus era em 50. Só que precisava fazer muitos reparos na Assembleia, no sentido de algumas coisas que estavam fora dos padrões bíblicos. E foi justamente isso que aconteceu. Eu saí da Deus e Amor, na direção de Deus, fui para a Assembleia como terceiro pastor. Não passou um mês, eu já era o primeiro pastor, porque a rotatividade no semiaberto é grande. Aí o primeiro pastor foi embora, o segundo pastor mudou de ministério e eu assumi a obra. E quando eu assumi a obra, eu já fiz as mudanças necessárias. Teve alguns embates, é natural, mas o que aconteceu? A casa ficou em ordem. Quando a casa ficou em ordem, as portas se abriram. Como ele falou para mim, que depois que eu entrasse por essa porta, que eu fizesse o que deveria ser feito, aí as portas finalmente iriam se abrir para mim, para que eu pudesse regressar para o meu lar, para a minha família. Mas perceba que no primeiro momento, eu não selei com amém. Eu fiz uma prova de Deus e falei entre eu e Deus em espírito. Falei, Senhor, se for do Senhor, se o Senhor estiver nesse negócio, eu não estou duvidando, eu estou provando para o Senhor, pedindo para o Senhor uma confirmação, que se cumpra na íntegra exatamente como o pastor me entregou. E foi justamente o que aconteceu. E aí cada um tem a sua particularidade, a sua intimidade e a sua maneira de se relacionar com o Senhor. Tá vendo a importância de você ter intimidade na vertical e não só na horizontal? Você precisa ter um relacionamento constante com Deus, precisa estar na fiação, precisa estar na ligação, na vertical, não só na horizontal. Precisa também estar ligado na vertical. E Deus, que não é Deus de confusão, vai trazer o esclarecimento. Deus é amor. Devemos amar a Deus e aos nossos irmãos. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso é manifesto o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, para tornar favorável, para tornar propício. Olha que coisa tremenda. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus e se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeita o seu amor, é perfeito o seu amor. Nisso conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito, com letra maiúscula, é o Espírito Santo. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus que nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Algumas versões não está caridade, mas é amor, tá? Mesma coisa. Nisso é o perfeito amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos a confiança, porque qual somos nós também neste mundo. No amor não há temor. Antes o perfeito amor lança fora o medo ou o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que não teme, o que teme, o que tem medo, o que tem temor, não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborreço o meu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também os seus irmãos. Perceba que João, é o mesmo João que escreve o Evangelho, ele vai falar sobre isso aqui, ó, como eu falei assim, no capítulo 13, no versículo 34, só fala de Jesus. É o mesmo João, ó. João, agora Evangelho 13, 34. Um novo mandamento vos dou. Quem está falando isso é Jesus, e João está relatando. Como eu vos amei a vós, também vós ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Ele vai escrever de novo no capítulo 15. O meu mandamento é esse, capítulo 15, verso 12. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar alguém a vida pelos seus amigos. Ele vai escrever no capítulo 10 ainda, do Evangelho de João, porque isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tomá-la. Então, João ele é chamado de discípulo do amor, que ele fala que nós devemos verdadeiramente amar não só de palavras, mas com ações, com atitudes. E esse é o grande ensinamento que o apóstolo do amor, e que coisa linda, né? O único dos discípulos, o único dos apóstolos a não morrer martirizado,
não foi crucificado, não foi apedrejado, não morreu na flechada, não morreu a fio da espada, não morreu na lança, mas o único a morrer de morte natural. Algo a que se pensar. Chamado de o discípulo do amor. É aquele que reclina a cabeça no peito de Jesus na Santa Ceia, e famosos aí nos quadros pintados em tantos e tantos lugares. Quando você vê aquele com a cabeça reclinada sobre o peito de Jesus, aquele é João. E ele é conhecido como João o Amado. Que Deus te abençoe e que o amor de Deus, que excede todo entendimento, possa inundar o meu coração, o teu coração, os meus sentimentos, os teus sentimentos, a nos mover a não somente amarmos com palavras, mas também com obras, com atitudes, com ações. Porque quando nós lemos, a fé sem obras é morta e a obra sem fé é morta também. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Romulo, um beirano de verdade, e aguardo você na sequência da leitura. Segue firme.